Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro dia de seminário da Lei Paulo Gustavo. A gente inicia essa reunião agradecendo, né, desde já a participação e colaboração de vocês que puseram a estar aqui com a gente para dialogar sobre essa lei, né, tão importante. Nos outros seminários a gente gosta de reforçar que a Lei Paulo Gustavo ela é uma grande conquista para a cultura, e nós, da Secretaria de Cultura, estamos empenhados, junto com toda a sociedade civil, ao Conselho Municipal de Cultura, montar um plano de ação que realmente atenda a todos os fazedores, né, de cultura, com que esse recurso realmente seja utilizado de uma maneira eficiente, que a gente consiga repassar esses valores a todos os trabalhadores que dependem, né, desse recurso. Então, a gente já agradece aqui a participação de vocês, a gente espera que seja mais um dia produtivo, né, todos os seminários que nós estamos realizando vêm sendo muito produtivo. Então, é importante que vocês aproveitem esses espaços para colocar suas ideias, colocar os seus apontamentos, levantar as demandas e, principalmente, já começar a levantar os mecanismos necessários para que a gente consiga atender a demanda do segmento. A proposta é que a secretaria fale menos e ouça mais, né? Eu acho que o grande protagonismo aqui é de vocês, então que vocês aproveitem essa reunião da melhor forma possível, tá? Representando a secretaria aqui já, desejo uma boas-vindas aí, um ótimo trabalho para a gente. Então, para a gente dar início aqui, eu gostaria de passar a palavra, que fizesse uma fala aqui bem breve, né, para a gente iniciar aqui os nossos trabalhos, o nosso grande parceiro aí representando o Conselho Municipal de Cultura, o vice-presidente Samuel Batista. Seja muito bem-vindo, Samuel. Boa noite. Vamos para mais um dia. Boa noite a todos e a todas. Esses seminários eles têm sido bastante estimuladores, no sentido de que a gente, a partir da Paulo Gustavo, a partir da Aldir Blanc, a partir de agora a gente tem um outro olhar, uma outra forma de fazer a gestão dos recursos e, enfim, de construir a política cultural na cidade de uma maneira mais abrangente, mais coletiva, etc. e tal. A Paulo Gustavo ela está vindo num momento extremamente importante. Eu tenho dito nos seminários que a Paulo Gustavo estabelece um divisor de águas entre as grandes dificuldades que a gente tinha de recurso, né, até então, né, e o que a gente passa a ter a partir de agora. A Paulo Gustavo ela vem só em 2023, mas a Aldir Blanc, que vem no mesmo sentido, ela vem a partir do segundo semestre de 23 e vai até 2027, e eu pessoalmente acredito que será impossível em 2028 algum governo tentar falar assim, olha, não vamos ter mais dinheiro. Né? Todos os 5.570 municípios do país estão recebendo esses recursos, todos os 5.570 municípios do país estão fazendo os seus seminários, os seus debates, levantando critérios, vendo formas participativas de elaboração de chamamentos, de editais, etc. e tal. Né? O que é muito bom, porque isso vai estimular a grande maioria dos municípios que está atualmente fora do Sistema Nacional de Cultura, a começar a se organizar para que tenha o seu Conselho de Política Cultural, que tenha o seu Fundo de Apoio à Cultura, né, que tenha o seu Plano Municipal de Cultura, para poder ingressar nesse sistema e, a partir de então, não receber só a Paulo Gustavo, mas receber vários outros recursos que estão no Ministério
e que podem e devem ser repassados via o Sistema Nacional. O setor do audiovisual, neste momento, ele é o mais, que vai receber mais recursos, né? A gente tem, ao todo, para o município, 5 milhões de reais, 5 milhões e alguma coisa de reais, né? E grande parte desse recurso vai para o setor de audiovisual, porque foi a intenção do legislador quando da elaboração da Lei Paulo Gustavo. Isso também implica que a gente precisa ser mais criativo no levantamento dos quesitos, dos critérios, etc. e tal, que a gente tem que ser muito mais assertivo na aplicação desse recurso, né, para que esse recurso seja bem aplicado e não sobre, né, porque devolver recurso é um atestado de, puta, falhei, né? E é isso, gente. Em todos esses seminários, a gente tem começado a fazer um levantamento a partir de cada setor, né, de que critérios são interessantes para a gente colocar nos editais, etc. e tal, e também lembrando que no dia 31, a gente vai ter uma Assembleia Geral da Paulo Gustavo, com todos os segmentos na Escola de Artes, a partir das 19 horas, se eu não me engano. Então, vamos seguir e boa reunião para todo mundo. Grande Samuel, muito obrigada pela contribuição. Dando continuidade, passo a palavra aqui para o nosso querido Antônio Rodrigues. Toninho. Boa noite, pessoas. Eu escrevi aqui um pequeno texto, né? Daquilo que eu tive como interpretação do decreto 11.453, de 23 de março de 2023, que dispõe sobre os mecanismos de fomento do sistema de financiamento à cultura. Então, é assim. Boa noite. Quando a gente fala de cultura, né, vem sempre um monte de coisas em nossa cabeça. As belas artes, teatro, música, dança, cinema, modo de vida e costumes regionais, patrimônio histórico. Vem junto também a ideia de pessoa culta, aquele indivíduo que sabe de tudo. Mas aí vem uma série de questões que são necessárias colocar aqui. Quem é que produz cultura? A cultura está disponível para quem? Será que para aqueles com baixos recursos financeiros? Será que para as periferias? E os portadores de deficiência conseguem ter acesso? Todas as formas culturais possuem espaço de atuação? E qual o papel do Estado? Então, eu entendo que a Lei Paulo Gustavo ela vem nessa linha de cidadania cultural, de democratização do acesso à cultura em todas as suas dimensões, sem preconceitos. Seja erudito ou popular, belas artes ou não, a cultura precisa ter espaço para se manifestar em suas diferentes formas. E aí, quem é que pode participar? Os artistas, os produtores culturais, os gestores culturais, os mestres da cultura popular, os curadores, os técnicos, os assistentes e outros profissionais dedicados à realização de ações culturais, pessoas físicas, jurídicas. Agora, não podemos esquecer de uma coisa. Não adianta só ter a grana. É necessário saber o que fazer com a grana, decidir com quem utilizar essa grana
e para quem destinar os programas e ações artísticas e culturais. E aí, então, temos que pensar uma política de fortalecimento da cultura local, integrando artistas, poder público e população. E, para isso, nós vamos precisar da indicação de representantes de cada segmento artístico para compor uma comissão de acompanhamento do processo de implementação e execução da Lei Paulo Gustavo. Qual o papel desses representantes? Junto à Secretaria de Cultura e Conselho Municipal de Política Cultural, principalmente nas questões de composição dos chamamentos públicos, pautando-se por procedimentos claros, objetivos simplificados, com o uso de linguagem simples e formatos visuais, que orientem os interessados e facilitem o acesso dos agentes culturais ao fomento. Como pode se dar isso? Dialogando com a comunidade artística e sociedade civil, através de reuniões com interessados em participar do chamamento público, através de busca ativa de agentes culturais, integrantes de grupos vulneráveis, atentar para a questão da acessibilidade, para as ações afirmativas e reparatórias de direitos que deverão ser aplicadas em editais específicos, previsão de cotas, definição de bônus de pontuação. Poderão compor canais de atendimento de dúvidas, visitas técnicas, sessões públicas para esclarecimentos. Então, essa comissão, que deverá ter indicação aprovada em Assembleia Geral no dia 31, na Escola de Artes, ela é importantíssima, até porque é onde também vamos ter que aprovar o plano de ação para o cadastro na plataforma transparência.br. Então, gente, eu tenho dito aqui todos os dias que tem muitos artistas que veem a questão da Paulo Gustavo uma verba que vem para fins meramente artísticos. Eu entendo que não é só isso. Ela vem com uma função social e econômica, mas ela vem, acima de tudo, com uma questão de uma visão de transformação sociocultural. Então, temos que pensar a arte não só pelo prazer de se fazer, ou pela verba que se ganha, né? Mas com o pensamento de transformar esse país. E a gente transforma através da arte, sim, mas a maior transformação que a gente pode ter é através da cultura. E eu sempre entendi, com meus 68 anos de idade, que a arte cumpre essa função. Ela tem esse papel importantíssimo dentro da cultura, que é provocar, interferir, falar, bagunçar o coreto para que a gente consiga chegar a algum lugar que transforme o pensamento humano. Boa noite. Eu queria aproveitar já para comentar aqui com vocês uma parte referente à nossa conversa, que é um pouco mais de dados, um pouco mais técnica. Para o audiovisual, a Lei Paulo Gustavo destinou 70% dos recursos que foram levantados em função, inclusive, a maior parte do recurso que foi obtido ter vindo do fundo do audiovisual, né? E na cidade de Osasco, a gente tomou um montante de R$ 3.633.669,59. E este valor será dividido em 3 incisos, que eu vou comentar aqui rapidamente com vocês. Inciso primeiro, R$ 2.705.053,39. No inciso segundo, R$ 618.000
R$ 312,50. E no inciso terceiro, R$ 310.432,70. Esses três incisos separam a utilização do recurso da seguinte maneira. O primeiro é para produções audiovisuais ou de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, inclusive aquelas de recursos públicos ou de financiamento estrangeiro. O inciso segundo trata de apoio a reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema, públicas ou privadas, incluindo a adequação de protocolos sanitários em relação à pandemia Covid-19, bem como de cinemas de rua e de cinemas itinerantes. Este é um inciso em que o ente federativo, os estados e municípios, podem aplicar a verba de forma direta, sem que necessariamente ocorra um processo por realização de fazedores ou munícipes. E o inciso terceiro, ele trata sobre capacitação, formação, qualificação, apoio a cineclubes, realização de festivais e mostras de produção audiovisuais, realização de rodadas de negócios do setor audiovisual, memória, preservação e digitalização de obras de acervos audiovisuais, apoio a observatórios, a publicações especializadas e pesquisas sobre audiovisual ou desenvolvimento de cidades de locação. Há um outro fator aqui que é um recurso que é apenas estadual, que é de apoio às microempresas e pequenas empresas do setor audiovisual. Tem uma destinação que o Estado de São Paulo vai poder fazer para essas empresas. Nesses dias que a gente tem feito esses seminários, a gente tem observado e conforme as conversas vão acontecendo, notado cada vez mais, entendido cada vez melhor, que a nossa função nesses bate-papos é conseguir acolher o máximo possível de ideias, de propostas, do que podemos fazer, para que depois a gente possa compilar, trazer na Assembleia para a gente discutir conjuntamente como construir a divisão dos recursos, pois a gente tem que apresentar até o dia 11 de julho o nosso plano de ação. Esse plano de ação tem que conter minimamente ali a indicação de quantos editais nós vamos fazer, a divisão dos valores em cada edital, né? E o apontamento ali das mídias de acessibilidade e afirmativas que nós vamos fazer para a utilização dos recursos via esses editais de fomento, bolsa ou prêmios. Também é uma questão que nós temos que decidir conjuntamente. Então, assim, esperamos aqui hoje que vocês possam trazer e contribuir conosco com essas ideias. A gente vai anotar tudo aqui para poder compilar depois. E vamos passar por um momento um pouco diferente do que eu já tinha notado anteriormente na cidade de Osasco. Geralmente a Secretaria traz já algumas regras, algumas pautas já definidas, e dessa vez a gente está esperando mais a participação tanto da população, como principalmente dos fazedores de cultura da cidade, nesse intuito de buscar a construção a muitas mãos, né, a muitos olhos. Perfeito. Então, nosso seminário, ele se dará da seguinte forma. A gente pede a colaboração de todos, né, para que a gente deixe os microfones desligados. Quem quiser fazer o uso da palavra, que levante a mãozinha, né, aí embaixo a gente tem uma mãozinha, então quem quiser fazer o uso da palavra, é só levantar a mão, que a gente vai estar direcionando aqui as inscrições, tá? E se a gente tiver já alguém que queira iniciar os trabalhos aqui, dando sua sugestão, sua contribuição, será importante. Alguém gostaria de iniciar aqui? Isso, nós agora temos 2 inscrições, começando pelo Danilo. Olá, boa noite. Aqui agora é para sugerir, né,
alguns pontos para contemplar no edital, né? Eu acho que a gente poderia pegar, por exemplo, a SPCine faz muitos editais, né? Então a gente pode se basear um pouco no que eles propõem assim para os residentes na cidade de São Paulo, e tal. E para nossa cidade, assim, eu acho que todas as produções de audiovisual elas poderiam ser entregues com acessibilidade, com libras, audiodescrição, se possível, e legendas, né, para contemplar vários públicos. E também produções, assim, contemplando vários tipos de profissionais, assim, tanto iniciantes, dando oportunidade para quem está iniciando, fazendo curta-metragens, até micro curtas de até 1 minuto, por exemplo, propondo obras para o público infantil, seja documentários ou animações, assim. Lembrando que a animação é um produto caro, assim, né? Então, acho que se for disponibilizar para esse tipo de projeto, acho que teria que disponibilizar um valor que contemple fazer uma animação, né? E acho que também, tipo, curta-metragens ou pilotos para, por exemplo, ou fazer por exemplo, uma série de animação. Claro que não dá para disponibilizar a série, que é muito cara, mas pelo menos disponibilizar para que os produtores tenham no final um episódio que possam, por exemplo, vender em rodadas de negócio, né, para o canal ver ali a essência, e o próprio canal de TV, por exemplo, conseguir bancar o resto do projeto, assim. Então, acho que essa lei seria um pontapé inicial em muitos projetos, assim, de séries, né, curtas-metragens e documentários, assim, também, né. Porque documentário é o tipo de produção mais barata do audiovisual, assim, entre ficção, animação e documentário mais barato. Então, talvez disponibilizar isso, mas eu acho que é isso, assim, eu não sei a demanda, assim, né, de quantas produtoras tem em Osasco e tal, mas eu acho que disponibilizar o recurso para produtores iniciantes e os mais profissionais, assim, seria interessante, tanto para projetos muito pequenos, por exemplo, de 1 minuto, ou projetos que dê para fazer um episódio piloto, por exemplo, quanto um documentário maior. Enfim, acho que seria isso. Só um comentário rápido que eu quero fazer sobre a ideia que você colocou da produção de série ou do piloto de uma série, né? A gente vai até levar isso como uma questão para a gente tirar dúvidas, se só um piloto também seria caracterizado como um produto, uma obra que seja uma série, que a lei Paulo Gustavo tem uma restrição referente à produção de longas-metragens, séries e telefilme, que precisam ser realizados obrigatoriamente por produtoras independentes registradas na Ancine. Eu não sei se a gente aqui em Osasco tem alguma produtora que está com esse requisito. Se alguém aqui descober, tiver informação, por favor, dá um aviso aqui para a gente. Mas, no mais, lista-se aqui no decreto 11.525 uma série de possibilidades de produtos visuais que podem ser feitos, inclusive games, né? Que a gente não fala muito. Produção de games, videoclipes, etapas de finalização, pós-produção, desenvolvimento de roteiro, núcleos criativos, produção de curtas, médias e longas-metragens, séries, webséries, telefilmes de gêneros de ficção, documentário e animação, e outros formatos de produção audiovisual. Então, a gente já vai levar isso como uma dúvida para poder confirmar com o Ministério. Eles já indicaram na segunda-feira, na oficina técnica que foi feita aqui em São Paulo, que já estão sendo produzidos materiais de apoio para os municípios e estados, e dentre eles está um material específico sobre audiovisual, que fala sobre o que é audiovisual,
né? A representante do MINC até deu um exemplo. Está acontecendo um show de uma banda e eu estou filmando continuamente. Não se compreende como obra audiovisual, né? Estou fazendo uma live de uma atividade minha, não se compreende como uma obra audiovisual. Ela tem alguns critérios que são regidos por uma medida provisória de 2001, que fala um pouco mais sobre o que caracteriza uma obra audiovisual, mas ela simplificou na fala dela no dia, dizendo tem que ter edição, tem que contar uma história, tem que ter um propósito, uma narrativa, um roteiro. Então, ele tem algumas características nesse sentido. Mas aí a gente pode ir conversando, né, no decorrer do tempo para poder analisar melhor essas oportunidades. E a ideia que o Danilo trouxe sobre dar uma pesquisada nos editais da SPCine já pode ser uma premissa, né, para a gente pelo menos tirar algumas ideias, alguns eixos que a gente pode começar a trabalhar. Sim, só um último detalhe, assim, se for obrigatório... Acho que o Danilo queria finalizar. Tá, só um detalhe, assim, se a produtora for obrigatória a ser registrada na Ancine, esse é um procedimento rápido, assim, que acho que pode até estimular as produtoras que não são a se cadastrarem, assim, né? Só esse detalhe. Obrigado. Boa noite, prazer, Guilherme. Até respondendo o Danilo, porque isso foi comentado na terça-feira, que teve o Encontro Paulista, e não é necessário ter cadastro na Ancine, então isso já alivia muita gente. E aí eu queria partir disso, ter alguns pontos que eu acho relevante, e aí quem quiser acrescentar pode falar pelo chat, enfim. Primeiramente isso, a questão de quais são essas pessoas que estão se inscrevendo, né? Então, que contemple pessoas físicas, MEI, pessoa jurídica, ME, né, no caso, coletivos, então que a gente tenha, como o Danilo falou, categorias. Então, por exemplo, uma pessoa que é iniciante, normalmente os editais colocam como primeiro, segundo filme, ou primeiro até terceiro, mas pode funcionar bem aqui em Osasco, talvez... Boa noite, gente. Boa noite. Então, talvez possa funcionar isso de primeiro ou segundo filme, né, como iniciante, que já contempla isso que o Danilo falou. Eu acho também um ponto... Até que estava vazando algum áudio. Guilherme, eu só quero pedir aos que não estão com a fala agora para fecharem seus microfones, por favor, porque está vendo a entrada de alguns sons, alguns ruídos durante a fala do Guilherme. Obrigado. Então, além disso, né, que contemple as várias pessoas e vários artistas, que a gente também pense nas várias fases de produção, como você comentou, né, engloba desenvolvimento, produção, pós-produção, enfim. Em cada município pode pensar de uma forma diferente. Mas é importante que a gente tenha claro em questão até de valores, por exemplo, né? Então, produção de curta, videoclipe, websérie, são coisas que normalmente, né, estará na maioria dos editais, mas como que a gente pensa também nessas etapas, né? Então, se a gente perceber que os artistas do audiovisual em Osasco têm projetos que são realmente iniciais, assim, talvez seja interessante a gente pensar numa quantidade de projetos para desenvolvimento, e não necessariamente para pós-produção. Entender se existe gente em Osasco interessada em finalizar seu filme, que está parado. E aí a gente pensa também nisso. Tem esse ponto, né, como que a gente divide isso em questão das etapas de produção, que englobe produção de curta, pensar em desenvolvimento de longa, né, porque longa é caro, então pensar no desenvolvimento, videoclipes, e enfim. Eu acho que esse é o segundo ponto que eu trago. Algo que foi debatido também, provavelmente foi debatido também segunda-feira, mas na terça, falou muito sobre a questão de ser um edital
facilitado, acessível. Então, se a gente pensa, por exemplo, numa estrutura... Guilherme, será que você poderia passar a vez? Você já está falando um tempão, tem muita gente com dúvida no edital. Obrigada. Tá bom. Se a gente fala sobre editais facilitados, a gente pode considerar um modelo PROAC, que é uma questão de um modelo de edital que ele traz vários pontos definidos, né, desse projeto do audiovisual. E eu acho que era mais esses pontos mesmo que eu tinha para apresentar. Então, as pessoas que vão contemplar, que contemple as várias etapas de uma produção, né, entendendo as necessidades, e que a gente tenha uma prestação de contas e um edital facilitado. Obrigado, Guilherme. A gente anotou aqui. Vamos fazer essa pesquisa também na SPCine e no PROAC, né? Dando verificar o que a gente pode trazer de referência de lá. Vamos passar agora a palavra ao Caio. Boa noite, pessoal. Meu nome é Caio. Eu tenho uma produtora aqui em Osasco, que ela é iniciante, a gente começou graças ao incentivo da Lei Aldir Blanc, e eu queria citar alguns pontos dela, assim, inclusive, respondendo a uma pergunta que já teve, eu tenho o cadastro na Ancine, da produtora. É bem simples de tirar, tá, gente? Não é um bicho de 7 cabeças, não. Às vezes as pessoas ficam com esse receio, mas é bem tranquilinho de tirar o cadastro na Ancine. Sobre a lei, eu acho que era interessante pegar alguns pontos, talvez, da Aldir Blanc. Alguns pontos, a Aldir Blanc teve pontos positivos e negativos, né, do edital, no caso, né. Se eu não me engano, por exemplo, no edital da Aldir Blanc, tinha um valor máximo para CNPJ, né, para pessoa jurídica, e quando era pessoa física inscrevendo, tinha um valor aberto, assim, eles pagavam por pessoa. E isso era meio estranho, assim, porque, por exemplo, teve gente que tinha até projetos grandes para fazer com pessoa jurídica e não conseguiu realizar porque o valor era baixo, assim. Igual um edital que saiu agora de fomento cultural, que era acho que é recente até esse edital, era um valor também bem baixinho, assim, não dá para fazer muita coisa no setor do audiovisual, porque, por exemplo, com a Lei Aldir Blanc, eu consegui um bom recurso, e eu consegui, com esse recurso, produzir uma websérie de 4 episódios, que totalizam dá umas 2 horas. Só que, assim, todo esse recurso que eu consegui com o Aldir Blanc foi todo revertido em equipamento e material. Então, todo mundo que trabalhou nessa obra foi meio que voluntário. Então, era interessante fazer um edital com valores, assim, não colocar uma precificação, assim, tipo, obras até 10 mil, 15 mil, e sim cada um apresenta um projeto, e esse projeto você estipula um valor, de 20 mil para realizar esse projeto. Aí talvez pode ter até a questão de prestação de contas aí, né, para ficar esclarecido, porque quando você estabelece um valor máximo, assim, de 5 mil, 10 mil, você acaba limitando o projeto em si, né? Porque acho que todo mundo aqui que trabalha com audiovisual sabe, por exemplo, um aluguel de câmera hoje em dia é R$1.000 a diária, no mínimo. Aí você vai pagar ator, locação, equipamento de cena, querendo ou não, o audiovisual é algo custoso, né? Ainda mais se você quiser fazer áudio de qualidade. Se você quiser fazer qualquer porcaria, você consegue fazer com pé de graça, assim. Mas eu acho que é interessante essa questão de não ter um valor estipulado máximo, assim, para o projeto, cada um apresenta um valor no seu projeto, e ter essa elasticidade, assim, de tipo, não ter diferença do edital para pessoa física e para pessoa jurídica, ser um edital que tanto a pessoa física como a pessoa jurídica vai ter a mesma dificuldade, vai ter a mesma prestação de contas, vai ter o mesmo processo a se percorrer para conseguir essa verba no caso, né? E, bom, acho que no geral é isso. Também a questão acho que o Guilherme mencionou isso, de obras finalizadas e obras em produção também. A Aldir Blanc, se eu não me engano, era só para obras finalizadas, né? Acho que seria legal se tivesse um recurso para obras que estão em produção, assim, a pessoa chega com o projeto, roteiro, tudo,
apresentar, e também para obras finalizadas. Eu acho que seria legal contemplar esses dois tipos de obra, porque é bem interessante. Assim, eu, no caso, por exemplo, eu tenho roteiros que eu gostaria de gravar, então tenho um projeto, e tenho um projeto finalizado também, que eu gostaria de inscrever nessa lei Paulo Gustavo. Tá bom? Acho que no mais é isso. Inclusive, no que tange a possibilidade de etapas, né? Além da pré-produção, produção e finalização, tem também a etapa de distribuição prevista na Lei Paulo Gustavo para ser um projeto ou destinação de recursos para esta parte também. Passaria a palavra para o Luan. Boa noite a todos. Então, eu percebi que, assim, os editais têm um pouco que um padrão, né? Eles são um pouco fechados em relação ao tipo de filme que vai receber o fomento, né? Em outras palavras, filme adulto, filme pornô. Queria ver se nesses próximos editais vai ter uma abertura maior para financiamento de filmes pornô. Obrigada. Quero ressaltar aqui uma coisa que é assim, quando a gente fala que os próximos editais, né? Esse edital, em se tratando da Paulo Gustavo, os editais municipais, eles vão ser construídos a partir da discussão de todos os segmentos. Então, quem vai determinar as normas são vocês. Vocês é que vão construir as normativas de participação do segmento, né? A Secretaria da Cultura, ela vai discutir com vocês os procedimentos legais de acordo com o decreto que regulamenta o fomento e o sistema de financiamento. Apenas isso, viu? Então, fiquem à vontade para dizer aquilo que vocês anseiam, que vocês esperam de um bom edital, certo? Obrigada, eu fico até um pouco mais seguro, né? Porque assim, a gente meio que tem um receio de falar, né, de pedir recurso para certos tipos, né, de produções, mas se vocês estão abertos a receber, né, propostas, acho que eu fico um pouco mais seguro. Luan, o próprio edital da Lei Paulo Gustavo tem uma abrangência, ele já traz a ideia de uma abrangência muito grande de realizações. Tanto que a gente está ampliando a fala e a leitura para não somente os artistas. O fazedor cultural, ele vai para além de quem produz obras artísticas. Existem diversas áreas de cultura que não estão dentro das artes, né? A gente vai falar, por exemplo, da cultura gastronômica de Osasco. Isso cabe um projeto que se possa ser pensado e que está dentro atendido na Paulo Gustavo, nas demais áreas de interesse. Não, quando se fala, por exemplo, qual é a relação da cidade de Osasco com a cultura indígena, né, com a cultura negra, com a cultura armênia, com a cultura russa, italiana. Temos comunidades aqui na nossa cidade que também podem trazer propostas e projetos para poder desenvolver atividades culturais que são de costumes, né, que são culturas de outros países, ou cultura de uma quebrada. Aqui no bairro tal, nós temos uma festa tradicional, um costume tradicional, e assim vai. O que é mais específico em relação ao audiovisual é que ele precisa ser revertido em um produto que possa ser disponibilizado publicamente. Talvez só nessa questão que precisa se observar sobre o teor do filme, mas aí também já vai levar isso como questão para as consultas que a gente vai fazer com o Ministério Público, para ver como é que a gente pode viabilizar ou não essa questão. A gente leva a questão para frente também. Rui Souza. Olá, boa noite a todos e todas. Eu cheguei atrasado na reunião porque
Eu me confundi, mandaram um link para mim, 3 e pouco, quando na verdade eu pensei que era 5h30 que mandar o link, né? Mas enfim, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu fiz um documentário recentemente, um longa-metragem, Passaporte para Osasco, de lá para cá estou tentando viabilizar novas produções, novos roteiros, mas enquanto isso não acontece, eu queria ver contemplado nesse edital osasquense também a oficina cineclubistas, porque não é só produzir todo mundo pode produzir, entre aspas. O importante é exibir os filmes, principalmente para os osasquenses. Para quem não sabe, que está participando da reunião, Osasco tem uma tradição cineclubista muito grande, desde a década de 60. Carlos Marques e outros tantos cineclubistas da cidade. E eu também estou nesse time também. Então, acho que oficinas cineclubistas, para poder a gente montar espaços de exibições adequados, confortáveis, com tela, som e cadeira, tudo bem confortável, para a população poder ver as produções que foram produzidas e que vão ser produzidas na cidade. Então, acho que esse ponto seria importante ser contemplado no edital também. Se é que eu estou falando besteira, eu cheguei meia hora atrasado, né? Muito obrigado a todos e até mais. Obrigada pela contribuição, viu, Rui? Próximo inscrito, nós temos a Rosimeire. Rosileide. Rosimeire baixou a Eu mão. trabalho como atriz, né, há Inscrita. 12 anos. Eu trabalho como atriz há 12 anos numa empresa chamada New MFX. E lá a gente tem muitos recursos bons e o salário é bom, a empresa, né, e os associados lá dão bastante crédito a gente. Rose, eu não sei se os demais conseguiram ouvir, mas a gente perdeu o início da sua fala. A gente só conseguiu ouvir o final. Não sei se os demais aqui Eu não consegui ouvir. mas nós só conseguimos ouvir o finalzinho da sua fala. Pode repetir, Rose? É que eu trabalho no New MFX. Aí eu queria... Ai, a internet de padaria dela tá falhando. Eu acho que ela quer dizer se a Ancine promove cenas de sketch. Eu conheço essa produtora, é muito boa, tem filmes muito bons. Ela é bem famosa mesmo. Rosimeire, só para eu entender, aqui, você está comentando sobre a produtora com o intuito de trazer alguma proposta, alguma ideia de como a gente pode fazer a destinação desses recursos? Não está chegando para a gente aqui o áudio da Rosimeire. Eu vou passar a fala para a Thaís, e caso a Rosimeire consiga voltar com o áudio, a gente retoma a pergunta para ela, tudo bem? Ai, gente, eu levantei a mão sem querer, desculpa, não quero falar. Tudo bem, tudo bem. Eu vou pedir só, por favor, ali para abrir o chat. Teve algumas mensagens que foram enviadas ali, para a gente dar uma lida. Pode subir até o topo, por favor. Bruno Vicente. Prezados, boa noite. Gostaria de saber como as comunidades tradicionais terreiros de Osasco serão contempladas, pois infelizmente nem todas as casas têm CNPJ. Bom, já de antemão a gente vai pensar da seguinte maneira. A Paulo Gustavo já vem para pensar na desburocratização. Não existe uma exigência pela lei Cala a boca, baleia. que haja CNPJ para nenhuma produção.
com exceção apenas daquelas três que eu citei anteriormente, longas-metragens, web, telefilme e séries, e precisam ser produtoras independentes, então registradas e com registro na Ancine, né? No demais, aí, apesar de não estar no tema de hoje, seria interessante, aí eu vou fazer essa proposta, essa sugestão para vocês constantemente, a gente dá uma olhada aqui em editais, sim, mas vocês darem uma olhada em projetos que se enquadrem com a área de vocês, para depois a gente poder sentar e conversar sobre eles, sobre essas possibilidades, para a gente ter como referência, como eixo. Por exemplo, nas comunidades tradicionais negras e terreiros de Osasco. Quais outras cidades também já estão participando? Os outros terreiros de outras cidades estão já escrevendo projetos. Aí você traz, Bruno, essas referências para a gente poder conversar todo mundo junto, tá bom? Só não vai ser no recorte do audiovisual, a não ser que você desenvolva um projeto de uma obra audiovisual que tenha como tema as comunidades tradicionais terreiros de Osasco. Mas tem como escrever projetos que não necessariamente estão vinculados ao audiovisual. Vocês apresentam... Desculpa, eu não estou conseguindo ler ali. Vocês apresentarão os dados referentes ao formulário divulgado à biblioteca da consulta pública. Formulário? Sim, divulgamos a consulta pública e será contemplado os dados. Vamos lá, Guilherme, você fez uma pergunta aqui referente à divulgação, né, ou apresentação dos dados referente ao formulário divulgado. Eu acredito que o formulário que você esteja falando é da consulta pública, né? Nós soltamos aí a consulta, os dados serão compilados, né? Nós faremos esse levantamento e vamos apresentar na Assembleia Geral no dia 31. Aqui mais alguém quer fazer a sua contribuição, quer falar? Por enquanto aqui nós não temos mais nenhum inscrito, mas fica aqui aberto o Danilo Belchior. Sim, uma coisa que eu pensei em um desses incisos que vocês comentaram, por exemplo, tem um teatro, o Teatro MC na Vila Leopoldina, né? Eles apresentam lá tanto peças como shows, e eles têm uma tela de cinema mesmo, assim, né, que muitos filmes são exibidos lá também. Então, acho que se couber, se for o caso, de instalar no Teatro Municipal, assim, ou fazer um festival lá de audiovisual, sabe, que é um lugar, assim, que é muito bom e tal, e talvez ampliar um pouco mais o público, assim, né, o Teatro MC... Eles disponibilizam isso, acho que o Teatro de Osasco poderia fazer isso também. Ai, que ideia maravilhosa. Amei, gente. Obrigado. Eu preciso confessar que a partir do momento que eu bati o olho no inciso 2 e falou que esse recurso poderia, se for de acordo com as consultas públicas e com os fazedores culturais da cidade, aplicar esse recurso de forma direta pela administração pública, e o Teatro Municipal, e dependendo do custo, também o Grande Otelo, a gente pudesse fazer adaptação para também utilizá-los como salas de cinema. Até por ser em regiões mais de mais fácil acesso, por proximidade dos bairros, né? Talvez a gente já conseguisse essa fruição até dos próprios cineclubes dentro desses espaços, né? Mas ter essa adaptação, essa possibilidade de adaptar espaços que já tem vocação para isso, porque a gente já usa o Teatro Municipal de uma outra forma mais adaptada para audiovisual, a gente já usava o Grande Otelo para também exibições de audiovisual de algum modo também adaptado, na Escola de Artes também, né? Então pensar fazer um levantamento de que custo teria para fazer essas adaptações e ver quanto o recurso nos possibilitaria. Eu gostaria de discordar dos meus amigos aqui. Eu entendo que, claro, que o Teatro Municipal deve ser utilizado como sala de exibição de filmes. Para um projeto específico, sim. Vamos fazer lá uma quinzena de filme artes? Vamos. Nós temos agora na Secretaria de Cultura
um espaço que deverá ser aberto logo, logo, que é o Grande Otelo, que vai ser equipado, vai ter todos os equipamentos dirigidos para exibição, né, de audiovisual. Então, acho que cada espaço tem que ter a sua qualificação para tal, né? O Teatro Municipal hoje não tem, ele pode ser adequado a algum momento para tal. Mas eu acho que a Lei Paulo Gustavo, ela vem ampliando os nossos horizontes para que a gente possa pensar o audiovisual em diversas manifestações, em praças, em associações, em clubes de serviços, em qualquer espaço onde possa acontecer exibição de um cinema ou de um audiovisual, tá bom? Próxima fala, próxima inscrita, Rosileide. Olá, boa noite a todos que estão presentes aqui na reunião. Eu sou produtora, diretora e roteirista de curta-metragem, né, já fazem 12 anos. E aproveitando a fala do Luan, eu gostaria de dizer que, atualmente, estou sem recursos para continuar com o meu trabalho. Vocês podem pensar, né, que estou sendo irônica ou mentindo, porém é preciso haver um diálogo e uma influência maior das variações artísticas e culturais. Sou da empresa New FMX e atualmente percebo uma certa desvalorização das obras brasileiras e uma supervalorização das obras estrangeiras, obras dos Estados Unidos, obras canadenses. Essas obras específicas são muito valorizadas pela nossa população, entendeu? Precisamos abrir a mente para novos tipos de artes, novos tipos de expressões artísticas, músicas, desenhos, dança e etc. Toda arte é válida, porém, nem todos os artistas conseguem investimento para investir em suas obras. Eu queria dizer ao Lua que ele consiga, né, continuar com o seu trabalho, que consiga exercer o seu trabalho com muita excelência, tá? Obrigada e boa noite. Obrigada pela contribuição, viu, Rosileide? Peço para que você abaixe a mão aí, por favor, só para a gente... isso. Próximo, Rui. Então, pessoal, seguindo o debate com relação à exibição de filmes, o movimento cineclubista, é importante, o Toninho até colocou uma coisa importante, que é bom relembrar, muita gente talvez não tenha idade ou não lembre. Em 84, no governo Parro, Humberto Parro, houve oficina cineclubista, curso de formação cineclubista da prefeitura junto com as entidades populares de Osasco, sindicatos, movimento de moradores, estudantil. Então, essa parceria é importante da prefeitura com as ONGs, as OCIPs da cidade, justamente para a gente poder ampliar a exibição de filme, ficar só no teatro municipal, eventualmente algum festival, ou no Grande Otelo, mas espalhar para os bairros, é o que o Toninho estava colocando. Aqui no quilômetro 18 tem o centro de vivência do quilômetro 18, tem espaço que dá para adaptar como cineclube. Em outros centros, espaços de Osasco também tem o céu da cidade também, e tem outros espaços da prefeitura que pode ser adaptado como cineclube. Essa parceria com os movimentos populares da cidade faz com que o cineclube possa avançar, não só exibir filme, debater, contar a história do cinema brasileiro, a história dos cineclubes, ampliar o debate da cultura cinematográfica, ficar só em festivais e exibições esporádicas. Só para finalizar, o cineclube é importante, recentemente teve em Osasco foi o Cine Debate no Grande Otelo, funcionou até 2013, 2014, nós temos tocando cineclube lá. Verdade, Rui. É isso, então.